Exatamente uma semana atrás eu publiquei esse vídeo aqui falando sobre um hacker de dados. Será que foi um presságio para o que nós vimos que saiu de notícia essa semana? Fica comigo aqui até o final do vídeo que vamos comentar sobre o que aconteceu com o grupo Americanas durante o último final de semana, onde todas as páginas ficaram fora do ar. E qual é a relação disso com o profissional de dados? Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Luan e essa semana a gente recebeu uma notícia assim um pouco triste, né? Para quem não é muito da área, não vai estar muito ligado na importância que um fato como esse acontece. E eu resolvi trazer aqui para vocês uma análise de alguns aspectos diferentes do que aconteceu com o site da Americanas, Submarino, Shoptime, o antigo grupo que era chamado de B2W. E qual é a relação direta com um profissional de dados que trabalha em uma dessas empresas? Vocês vão entender o impacto disso na rotina de um profissional de dados e vamos falar de um caso real de como você conseguiria lidar com essa situação se você estivesse trabalhando em uma dessas empresas. Então vamos lá. Eu estava trabalhando e recebi a notícia sobre esse fato de ter acontecido um possível vazamento de dados e ataque hacker dentro do site da Americanas, tirando todo o e-commerce do ar. E o que aconteceu? A gente teve sim uma disponibilidade nessas plataformas e até o momento não há nenhuma confirmação de que houve vazamento de dados. E o que isso impacta na vida de um profissional de dados e como que as pessoas que trabalham lá hoje vão sofrer ou vão ter que se reinventar para poder lidar com essa situação. Primeiro, um dos fatores que eu vejo que é mais importante e que tem ligação direta com o profissional de dados é que tudo que foi feito para poder gerar uma retomada no e-commerce, ele pode sofrer alguns outros impactos. Então, importante sim o profissional que vai lidar com análise de dados entender se houve algum tipo de mudança de comportamento nas métricas até a data do ataque e depois fazer um comparativo com o período posterior. Até porque algumas soluções, acredito eu, que a empresa vá implementar para não acontecer de novo essa indisponibilidade ou essa tentativa de ataque. Isso faz com que você tenha mudanças no perfil de comportamento do usuário na plataforma, sem considerar que o próprio cliente, ele vai ficar um pouco mais receoso, principalmente nesses primeiros dias, de utilizar a plataforma com risco de ter os seus dados vazados. Então, talvez tenha que fazer também uma análise de performance e entender o impacto desse efeito ao longo dos próximos dias até que haja a recuperação. E pode ser que no curto, médio prazo, o patamar de resultado, de números e de métricas não volte ao que estava sendo realizado até então. E isso eu não estou considerando apenas o resultado do dia. Um analista de dados que lida com análise de performance de vendas vai obrigatoriamente ver esse impacto no dia que aconteceu o ataque por conta da indisponibilidade, ninguém consegue acessar, ninguém consegue comprar, isso fica muito nítido de forma bem fácil, só você conseguir comparar uma média histórica ou seguir uma projeção que geralmente as empresas já têm definida de vendas naquele dia e entender qual foi o impacto no dia. Mas esse impacto ele pode permanecer por alguns dias. E olhando não só do ponto de vista de receita imediata, a gente tem alguns outros fatores que impactam diretamente ali a empresa. Eu trouxe aqui alguns dados que eu busquei na internet sobre esse efeito do impacto do ataque hacker nesses três principais sites da companhia, que é o Shoptime, o Submarino e Americanas. E só para vocês entenderem o tamanho da grandiosidade dessa empresa e dos impactos que podem acontecer por um tipo de ataque hacker, como foi essa tentativa, que até o momento não foi confirmada, a gente tem nesse site um acumulado de 49,8 milhões de clientes nos últimos 12 meses que acessam essas plataformas. Também temos aqui quase 400 milhões de transações nos últimos 12 meses. Então esse é um número muito expressivo. Imagina quantas pessoas não deixaram de comprar nesse dia. Foram 12,9 bilhões de vendas realizadas no terceiro trimestre de 2021.
E isso vem de uma crescente, a empresa vinha numa crescente de resultado, como vocês podem ver aqui nessa tabela aqui com o resultado. E além disso também 21,4 bilhões de vendas nos 9 primeiros meses de 2021. E esses são os dados que eu peguei do site do G1, onde foram divulgados esses dados pela empresa. Tá? Isso é para vocês entenderem a grandiosidade do negócio e do impacto financeiro que isso acontece. E só para constar, brincadeiras à parte, aquele hack que eu trouxe para vocês no vídeo foi um processo totalmente legal falando de web scraping, que é uma técnica para você fazer extração dos dados que você consegue visualizar na tela. Diferente do que aconteceu, que é uma situação bem complicada e trágica, de hackers tentando invadir de forma ilegal e trazer as informações dos usuários que acessavam as plataformas. Importante falar também que um dos principais fatores de risco, né, e de complicações para a empresa é o fato da LGPD, que tem uma severa punição para vazamento de dados através das empresas. E se você não sabe o que é LGPD, eu posso gravar um conteúdo sobre LGPD explicando quais são os impactos, o que tipo de punição que é prevista, que tipo de dados estão considerados na LGPD. Se você quiser saber um pouquinho mais, comenta aqui no vídeo. Um outro viés que impacta também significativamente e que o profissional de dados que atua nessas empresas precisaria olhar é com relação à parte de logística. Imagina que existe um processo automático de envio de ordens de serviço para poder fazer o despacho de algum produto que tenha sido comprado. O e-commerce, o aplicativo fora do ar, os processos, o servidor em si, ele também fica fora do ar. Então você acaba interrompendo toda a cadeia de entrega também. E dentro de uma empresa bem grande assim, estruturada, a gente tem as funções de analista de dados em diversas partes do segmento da empresa. Então provavelmente tem uma equipe estruturada de dados e que olha a parte de logística, tem uma equipe de dados que olha a parte de vendas e assim por diante. Cada caixinha onde tem as suas equipes responsáveis terá que fazer uma análise comparativa e fazer uma estimativa de perda e acompanhamento dos resultados que estarão por vir nos próximos dias. Então, se vocês quiserem entender como que funciona um case real de uma análise de dados, esse é um caso que com certeza será tratado bem dessa forma, né? Avaliando o impacto no dia, avaliando o impacto nos próximos dias e talvez até acompanhando esse resultado ao longo dos próximos dias até que haja uma recuperação. Sem contar que, como eu falei no início do vídeo, pode ter algumas mudanças nas métricas que antes vinham sendo acompanhadas, que talvez com a solução que tenha sido implementado para poder ter uma segurança maior, pode fazer com que isso mexa no ponteiro. Então, aqui está um exemplo prático do que o profissional de dados faria nesse cenário de caos em um tempo muito recorde. Provavelmente a galera lá está virando a noite para poder resolver um problema como esse, porque o impacto financeiro é muito grande para a companhia. Então, além de todo o trabalho que acontece no dia a dia, quando tem alguma coisa assim relacionado a ataque hacker, alguma coisa que não é muito comum de acontecer nas empresas, todo mundo une esforços para poder resolver o mais rápido possível. E esse vídeo foi um pouquinho diferente daquilo que vocês estão acostumados aqui no canal, trazendo um pouco da notícia relacionada à área de dados e que isso percorreu para mim bastante nos grupos que eu tenho de dados. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, dá um like aqui para entender que faz sentido gravar e trazer mais notícias relacionadas a dados para vocês aqui no canal. Vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!